Fala pessoal, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso Londrina Pod, o nosso podcast toda quinta-feira às 19 horas. E o nosso convidado de hoje é Gabriel Bertolucci. E ele que vem crescendo muito nas redes sociais aí, né? Ele já tinha uma movimentação boa nas redes sociais, só que nos últimos tempos aí ele arrumou um probleminha aí com o governador Ratinho Júnior, né? Ratinho pai, filho e companhia, né? Família massa, vamos dizer assim. Cara, treta não falta, né? Treta não falta. Quem me conhece aí sabe que eu gravo vídeos desde 2022. Cada hora é um BOzinho, né? E o último que eu arrumei aí é meio grande, né? Querendo ou não, o governador me processou, o pai do governador me processou, por eu falar a verdade, né? Por mostrar as coincidências, as relações comerciais, no mínimo, esquisitas, que ele tinha com o Tayaya, que ele tinha também com o Banco Master, algumas relações da gestão estadual com... algumas coincidências da gestão estadual com o primeiro comando da capital. Aí acabou ficando bravo, acabou entrando com esses processos, mas eu falo a verdade, doa quem doer. E esse não vai ser nem o primeiro e nem o último, né? Pode ter certeza que vai vir muitos ainda. Ô Gabriel, mas você já está correndo o processo? Você já foi notificado ou não? Não teve audiência, não teve nada ainda? Não, ainda não teve nenhuma audiência. A questão é que eles entraram com liminares para poder ou me calar e não deixar eu vincular, por exemplo, o Ratão. O Ratão, ele entrou com um pedido... Não, perdão, o Ratinho. O Ratinho entrou com um pedido para que eu não falasse mais da gestão estadual e as coincidências com o primeiro comando da capital. Ele até conseguiu tirar alguns vídeos meus do ar, só que ele queria uma censura prévia, ou seja, que eu não poderia comentar o nome dele com esses assuntos. Isso o juiz negou. E aí teve o Ratão, o apresentador. Ele entrou com o processo, pediu para retirar alguns vídeos do ar, perdeu, recorreu e perdeu de novo na segunda instância. Só que a única coisa que foi julgado foram essas liminares, né? Essa liminar que eu ganhei / perdi parcialmente, obviamente eu vou recorrer para a segunda instância, mas o mérito não foi julgado ainda. Mas por enquanto a gente está tendo vitórias. Rapaz, assim, aqui no Paraná, por exemplo, o Ratinho tem um índice de aprovação muito grande. Isso não vem muita crítica para você baseado nisso, justamente pela aceitação que o Ratinho Júnior tem aqui no Paraná, no caso o pai dele é daqui, de Marumbi, Jandaia, aquela região ali. Cara, não veio críticas pelo simples motivo de que tudo que eu falei eu tenho provas. Eu não dou ponto sem nó. Tudo que eu falei, eu mostrei as provas daquilo que eu estou falando. Utilizei documentos oficiais, utilizei documentos públicos, utilizei informações, inclusive, da Polícia Federal. Agora, muitos dizem, o governador tem 80%, 85% de aprovação. Primeiro, que existem alguns institutos que recebem dinheiro de determinados governos, vamos colocar assim. Então é comum uma puxadinha de saco, né? Não estou falando que é o caso do governo do Paraná, mas a gente sabe como funcionam institutos de pesquisa. O único instituto de pesquisa que eu confio é a Atlas Intel, que tem credibilidade internacional, eles vendem para o mercado financeiro, então eles acertam pesquisa na Hungria, acertam na Argentina, acertam no Chile, acertam nos Estados Unidos. Então se o sujeito chegar com 1 milhão, 10 milhões para eles, né, é dinheiro troco de pinga, né? Eles dependem da credibilidade dele para fazerem essas análises a nível mundial. Agora me explica, como que o governador tem 86%, 80% de aprovação e o candidato ao sucessor dele, o Sandro Alex, tem 5% de intenção de voto? Quer dizer que essa aprovação não está sendo transferida para o seu possível sucessor. A gente viu, inclusive, aqui em Londrina, na última eleição, o Marcelo Bellinati, que também saía diversas pesquisas, poxa, ele tem 80%. Quando vê, a candidata sucessora dele, né, a Maria Tereza, perdeu a eleição no segundo turno. Então não adianta você ter aprovação, só que isso não refletir na sua sucessão. E existe uma segunda maracutaia, que é a forma como essas pesquisas são feitas. Como que a pesquisa ela menciona? Ela menciona 5 quesitos. Ela menciona ótimo, bom, regular, ênfase no regular, preste atenção no regular, e ruim e péssimo. O que eles consideram desaprovação? Ruim e péssimo. O que eles consideram aprovação? Ótimo, bom e regular. Ou seja, se chama um entrevistador para você, você fala, cara, o que você está achando da gestão do Ratinho? Tô achando mais ou menos. Mas dentro dessas 5, você acha que é o quê? É regular. O cara coloca isso como aprovação. Isso não é aprovação, né? É regular, como o próprio nome diz. Então, existe esse tipo de forçadinha que eles dão pro lado da gestão. Agora, o que é fato é fato.
essa aprovação não está se convertendo em apoio para a possível sucessão. Eu vejo ali que o próximo nome dele era o Guto, aí depois mudou, né? Agora Caio Jorge, enfim, a gente nem sabe o sucessor. Ele o que acontece? Inclusive, houve uma briga política no entorno do governador por conta disso. Muitos queriam o Alexandre Cury como sucessor do Ratinho. E aí ele começou a cogitar o Guto Silva, que era secretário de cidades. Havia também uma especulação pelo nome do Greca, que foi prefeito de Curitiba, já foi ministro ouvi dizer que vai sair, viu? Dos esportes, inclusive. Sim, ele vai ser pelo MDB, salvo engano. Belinati vice, né? Provavelmente. Não sei. Essa informação ainda não foi confirmada do Belinati, mas que o Greca ele é pré-candidato a governador, sim. Então se cogitava esses nomes, o Greca acabou levando um pé na bunda, o Alexandre Cury levou outro pé na bunda, né? Agora se especula ele para o Senado. O Guto Silva, que era o cogitado, estava pontuando também 3%, 4% nas pesquisas. E assim, 3%, 4% é relevante. Mas para um cara que tem 86% de aprovação, isso não está sendo transferido. Por quê? E aí acabou que no final ele escolheu um cara que não tinha nada a ver com a mistura. Escolheu o Sandro Alex. Sandro Alex. Ou seja, ele conseguiu desagradar praticamente todo mundo. Eu até comentei aqui, conversei com a Jessicão quando ela veio. Eu não sei se até bom a gente entrar nesse assunto, que eu vou perguntar para você, por exemplo, Sérgio Moro. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que nessa o Sérgio Moro nada de braçada. Eu falei, dessa mesma forma, eu falei pra Jessicão, eu acho que essa eleição o Moro ganha sem muita dificuldade. Cara, eu tenho algumas questões para pontuar. Primeira questão, o Moro como juiz foi um ótimo juiz. O Moro como político, ao meu ver, deixou muito a desejar. Primeiro porque ele saiu da gestão do Bolsonaro, tacando o pau e dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal para poder não investigar a família dele. Nessa parte, concordo com o Moro. Saiu de forma correta. Aí beleza, ele desce o cacete no Bolsonaro, aí tem a eleição para Senado aqui em 2022. Ele cola no Bolsonaro de novo para se eleger senador. Beleza. Elegeu-se então um senador que é de direita, mas que não é bolsonarista, né? Ficou naquele vai e volta. Aí quando teve a votação para o Flávio Dino, para ser ministro do STF, qual que foi a posição do Moro? Ninguém sabe, porque o voto foi secreto. Mas vazou aquele print dele conversando com o assessor dele e dizendo, não deixa ninguém saber não, mas vai com o Flávio Dino, né? Mais ou menos assim o contexto da mensagem. Então, ou seja, pelo que se sabe, parece que ele foi com o Flávio Dino, né, supostamente. E agora, o partido que ele dizia criticar, que é o PL, que tem como presidente nacional Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, ele vai se filiar no partido desse cara? Então, eu acho que ficou uma incoerência. E existem outras questões que, mesmo eu sendo de direita, eu não acredito no bolsonarismo como solução para o nosso país. Eu faço questão de deixar isso marcado, inclusive se os adversários quiserem fazer corte disso, quiserem, você está apoiando o Bertolucci, olha a real posição do Bertolucci. Sim, eu não quero enganar ninguém, né? Eu quero que as pessoas me apoiem pelo aquilo que eu realmente sou. Eu não acredito no bolsonarismo como solução política para o país. Além do ponto do Valdemar da Costa Neto ser o líder político do PL, a gente já teve outros exemplos. Por exemplo, o Bolsonaro, enquanto foi presidente da República, colocou o Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal. Esse ministro que depois ajudou a soltar o Lula. E por conta dessa soltura, o Lula é presidente hoje. Aí a gente tem o Eduardo Bolsonaro dizendo, por exemplo, numa comissão do Congresso. Tem um vídeo dele correndo aí. É muito melhor Lula solto, porque o Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas. Beleza, quiseram soltar o Lula? Olha o que aconteceu. Onde ele tá? E aí, diversas outras declarações que o Bolsonaro disse que eu sou do Centrão, eu acabei com a Lava Jato. Infelizmente, esse tipo de coisa faz eu não confiar no PL como solução política, apesar de eu ser de direita. E existe o contexto do Rio de Janeiro, para mim, que ao meu ver é o mais claro que a gente pode ter. Pelo simples fato que o PL domina a política do Rio. E o argumento que nós utilizamos para não votar no PT, o PT ficou tantos anos no poder e veja como o país está. Eu uso esse mesmo argumento para o Rio de Janeiro. O Cláudio Castro era governador do Rio, do PL.
Os 3 senadores, cada estado tem 3 senadores, os 3 senadores do Rio eram do PL. O PL foi o partido no Rio que mais elegeu prefeitos, que mais elegeu vereadores, que mais elegeu deputados federais, que mais elegeu deputados estaduais. Até o presidente da Assembleia, acho que era Bacelar o nome dele, era do PL, parece que depois mudou para União. Mas assim, é inegável que o PL tinha o controle da política estadual. Com exceção do Eduardo Paes, que era o prefeito do Rio, eles não tinham a prefeitura do Rio. Com exceção disso, eles tinham todo o resto. O Rio melhorou como estado? Continua sendo um estado controlado pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho. A milícia continua crescendo. E eles vão fazer aquilo que, ao meu ver, era impossível. Mesmo tendo a estrutura política estadual, você vai ver as pesquisas para governador do Rio, quem tem primeiro é o Eduardo Paes. Ou seja, eles tinham toda a estrutura política e não conseguiram fazer um sucessor. Quer dizer que a gestão não foi boa o suficiente, porque estão colocando o Eduardo Paes como primeiro, como mais cotado. Inclusive gente da direita apoiando o Eduardo Paes. Então, essas ressalvas fazem eu colocar o bolsonarismo de canto e não acreditar nele como solução política do nosso país. Mas eu tenho a minha própria solução, que é o Partido Missão, um partido que eu sou filiado e que eu montei esse partido, né? Foram 550 mil fichas validadas em todo o Brasil. Hoje a gente tem o pré-candidato a presidente, Renan Santos, que já está pontuando, só entre os mais jovens, 21%, quando você pega o recorde de 16 a 24 anos, inclusive superando o Lula nessa faixa. Aqui na região sul, pontuando 9,6% já. Então, um cara que começou com 0,3% e já está num ótimo patamar. Então, a gente tem a pré-candidatura dele para a presidência da República, que eu apoio, e também aqui para o governo estadual, o Luiz França, como nosso pré-candidato a governador, que também irá contar com todo o meu apoio. Ô, Gabriel, nós já falamos aqui de presidente, já falamos de governador, agora vamos falar de prefeito. Thiago Amaral, cara alinhado com a direita, veio Nicolas aqui, só faltou vir, sei lá quem da direita aí, mas veio Bolsonaro, quase que todo mundo. Veio. E, então, como você avalia a atual gestão em Londrina? Cara, antes de responder a pergunta em si, me permita discordar. Eu não acho que é de direita pela questão dele já ter sido filiado ao PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro. Então, antigamente, o Thiago Amaral, ele era do 40, né, isso tem que ficar bem claro. Então, acho que é um cara do centro, né, do centrão, vamos colocar. Avaliando a gestão, de 0 a 10, eu colocaria um 5 aí, porque ao meu ver está deixando muito a desejar. Anda sendo uma gestão medíocre, para dizer no mínimo, né, se esperava muito mais. Vale lembrar que eu não votei no Thiago, não pedi voto pro Thiago. Na última eleição, obviamente, a gente tinha 2 oligarquias a serem quebradas. Eu desci o cacete no Marcelo Bellinati. E acreditava, né, que a gestão do Thiago Amaral, por mais que seja um cara do centrão, por mais que seja um cara de uma oligarquia, faria pelo menos uma gestão melhor. Mas eu não votei nele, não pedi voto para ele, porque eu tenho vergonha na cara, né? Vamos dizer assim. Mas esperava algo. E aí a gente teve algumas coisas que, ao meu ver, deixou muito a desejar. Pontuando, a questão da educação. O problema antes era a Maria Tereza, né? Ou seja, a Maria do Macarrão era secretária de educação e a gente tinha 3 mil crianças na fila da creche. 3 mil mães que não podiam trabalhar porque não tinham com quem deixar seus filhos. Não vai falar que aumentou agora. Tá com quanto agora? Chuta. 4 mil, 4 e pouco, 5? 4.300. Misericórdia. De 3 mil foi para 4.300. Se tava ruim... Aí veja só, eu tinha uma proposta que era, e tenho ela inclusive, né, ainda, que é comprar vagas de creches particulares. Eu estudei isso, né, via audiências públicas do Rio Grande do Sul, via audiências públicas de Minas Gerais, né, inclusive analisei o que acontece em Maringá, que eles fazem uma política semelhante, resolvi trazer essa ideia para cá, que eu fui candidato a vereador. Aí o Thiago Amaral deu um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V na minha proposta e deu copia e cola, né? Beleza, vai copiar, só que ao menos execute a proposta, não tem nenhum problema, né? Vai resolver o problema do povo, né? Se o mérito não ficar para mim, não tem problema. A questão é, ele fez isso? Não, ele copiou a proposta e não fez. Então a gente tinha 3 mil crianças na fila da creche, hoje a gente tem 4.300 e a proposta não foi executada. A Maria do Macarrão já saiu.
Aí a gente vai na questão da zeladoria, né? Até pegou esse apelido de Thiago Matagal. Né? De Amaral foi para Matagal. Beleza. Já faz 5 meses aí que tá correndo esse apelido. Você tá dando risada, enfim. Já faz 5 meses que tá esse apelido. E aí eu fui, né, questionar, né, as pessoas próximas à gestão. Por que isso está acontecendo? Porque não era uma questão somente de uma pontual, né, de uma região ou outra. Era geral, era na cidade inteira, né, do bairro mais rico ao bairro mais pobre. Da Gleba até a União da Vitória tava feia a coisa. E aí falaram, ó, tava tendo alguns problemas aqui de hora extra, tava tendo alguns problemas contratuais com algumas empresas que não estavam fazendo um bom serviço, esses contratos foram cumpridos e serão feitos novos contratos. Só que o tempo tá passando, o povo não espera. 1 ano e meio já de gestão, vamos acordar para a vida. Beleza. Eu tinha uma proposta que era a Mapser, que inclusive se ele quiser copiar também, mas tem que copiar e tem que fazer, tem que executar. O que é a Mapser? É basicamente um carro que tem uma câmera aranha em cima. E essa câmera aranha, ela vai monitorando mais de 20 tipos de ocorrências diferentes. Então, por exemplo, se tem material de construção jogado na calçada, ele mapeia. Aquela sinalização de pare que tem, horizontal, que fica na rua, nas esquinas, está desgastada, ela mapeia. Sinalização horizontal, placa, mapeia. Buraco, mapeia. Necessidade de roçagem, mapeia. Mais de 20 tipos de ocorrências diferentes. Não, mas não pode ter isso aí. Hã? Se tiver isso aí, como é que vai dar cargo pro povo? Aí que tá. Porque, cara, esse carro, ele fazia o serviço de 200 fiscais. Ele faz o serviço de 200 fiscais. Ele vai acabar com os cargos. E assim, por um valor razoável. Ele passava mensalmente, mapeava tudo isso num software e distribuía para cada secretaria responsável. Então, se ele quiser copiar essa proposta e executar, eu deixo, né? Não precisa dar os méritos a mim. E aí, tem outras questões também. Tem que elogiar que ele montou um time técnico, né? Ele trouxe pessoas com mestrado, com doutorado, gente de fora. Só que ele disse que ia montar o Real Madrid da gestão. De fato, o Real Madrid, só que não adianta você ter bons gestores e esses gestores não tiverem uma coesão entre si. Que é basicamente o que acontece com o Real Madrid, né? Pô, tem lá o Vini Júnior, o Rodrigo agora tá machucado, o Mbappé, só que o negócio não vai muito bem. Aí você pega, por exemplo, o PSG, que não tem tantos nomes de renome, né? Com o brilho que tem o Mbappé, por exemplo, tem o Kvaratskhelia lá. Só que o cara tá jogando muito. Tem o Doué, tem o Dembélé, que hoje são conhecidos, mas antes não eram. Então, é melhor você ter secretários, talvez de um nível técnico um pouco melhor, mas que tem uma coesão. É óbvio que se tiver um cara que é coeso com nível técnico, ótimo. Mas é preciso dar essa calibrada. E existem outras questões também que, ao meu ver, chega a ser uma mesquinharia. A questão do o suposto nepotismo cruzado, né? O que é nepotismo? Para explicar para as pessoas. Se eu tenho um cargo público, então se eu sou vereador, eu tenho direito a 5 cargos comissionados. Se eu sou prefeito de Londrina, devo ter uns 200 cargos por aí. Vamos supor que o Gustavão aqui, Gustavão é prefeito também. Ele também é prefeito. Só que ele não pode nomear um parente dele, porque isso é ilegal, é imoral, é um enriquecimento ilícito. Então você não pode nomear sua esposa para ser assessor, para ser assessora, para ser secretária. Mas a gente pode fazer uma coisa aqui. Você é prefeito aí, eu sou prefeito aqui. Faz o seguinte, você nomeia a minha namorada aí, eu nomeio a sua esposa aqui, e faz o nepotismo cruzado. Que é basicamente, né, supostamente o que teria ocorrido com a esposa do prefeito de Cambé sendo empregada na prefeitura de Londrina e a esposa do primo do prefeito, o vereador Antônio Amaral, sendo empregada na prefeitura de Cambé. E assim, gente, era salário de 10 mil por mês. Vamos lá, é um salário razoável. A família Amaral. Mas para a família Amaral, uma família, né, poxa, de sangue azul, décadas ali, precisa disso, velho. Precisa disso. Chega a ser mesquinharia. E assim, já é errado, e nem para poder fazer o errado de forma disfarçada, os caras fazem. Né? Faz a olho nu. Por que não pega, por exemplo, eles que eram do mesmo partido do Ratinho, pô, pedia pro Ratinho colocar na gestão estadual, elas, né, pô, né? Pelo menos não tinha essa questão do suposto nepotismo cruzado. Então, acho que, ao meu ver, é falta de honrar o sangue azul que tem, né?
E muita mesquinharia, muita mesquinharia. O homem fala mesmo, hein? O homem fala tanto que ele conseguiu algo inusitado. Ele conseguiu, eu realmente não conheço, mas ele conseguiu ser processado por uma cidade. Cidade de Paranaguá, né, Gabriel? Justamente. Cidade de Paranaguá, que é a que abriga o segundo maior porto do Brasil, a nossa principal cidade do litoral. Cidade de 150 mil habitantes, fui na cidade e disse, cara, cidade de vocês aqui... Assim, todas as cidades têm problema, todas as cidades têm. Só que a porquice nessa cidade aqui tá demais, tá passando o limite, né? 17 ratos por habitante. Pô, louco. Cara, você tem noção? 150 mil habitantes vezes 17 ratos é mais de 2 milhões, pô. 2 milhões e meio de ratos. É muita coisa, muita coisa. Você pega, por exemplo, Paris. Você lembra que ficava correndo alguns vídeos de Paris no Instagram? O pessoal ia visitar a Torre Eiffel quando ia aparecer alguns ratos lá. Poxa, tá com rato demais aqui e tal. Paris tem um rato a cada 3 habitantes, ou seja, 0,3. A gente tá falando de 17. É muita coisa, muita coisa. Aí a questão do bairro Ilha dos Valadares, que era totalmente jogado, esgoto a céu aberto, moradias irregulares, vielas, crime organizado, tem um beco lá, o Beco do Óleo, enfim, um negócio, uma zorra total. Eu falei, ó, o prefeito aqui é um prefeito porco, fedido e fedorento, porque deixar a cidade do jeito que tá é inaceitável, sem contar o Hospital Regional do Litoral. E aí também entra a questão de zeladoria da prefeitura, mas entra também a questão do Beto Preto, que na época era secretário de saúde. Que basicamente esse hospital, ele estava operando as pessoas com os materiais, né, a tesoura, né, as pinças ali, enferrujadas e com resto de material orgânico de outras cirurgias. Então imagina você ser operado e na ferramenta ter resto de outra pessoa, não ter passado por uma esterilização mínima. Enfim, várias coisas que... É uma porquice, uma porquice. Aí eu fui na cidade, denunciei, inclusive o Ministério Público, por conta de uma denúncia que já havia sido feito antes, acabou instaurando um inquérito, e aí começou uma investigação. A classe política da cidade ficou brava, muito brava, e mandou os seus cargos comissionados, pessoal, veio para cima de mim em peso. Um dos cargos comissionados da gestão, o MC do rap, me ameaçou de morte e disse, ó, esse aqui não pisa em Paranaguá mais. Se ele vir aqui, tem uma bala esperando por ele. Vou te pegar. Ele disse isso. Beleza, fui lá e abri fiz um BO na Polícia Civil, passei todos os dados para a polícia, né? Passei o endereço dele, passei onde ele trabalha, o decreto de nomeação, o CNPJ do mercadinho que ele tem, passou tudo, até o tipo sanguíneo, só o tipo sanguíneo que eu não passei, mas não que a polícia não tenha, mas se a polícia quiser ir atrás, as informações tem. E aí o prefeito até agora não exonerou esse cara. E aí falaram, poxa, mas esse moleque aqui, ele não... algumas pessoas, né, da cidade, vamos dizer que 80% da cidade ficou ao meu lado, pelos comentários que eu recebi, todos positivos, mas teve aqueles vereadores da base, teve uns caras comissionados ali, uns 20%, que falou, poxa, esse moleque é de Londrina, ele não sabe de nada, ele que vai ver a situação da cidade dele. Cara, com todo respeito, Londrina tem seus problemas, mas a taxa de homicídios em Londrina é 5 a cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídios em Paranaguá é 52. Cara. É 10 vezes mais. É uma taxa de cidade cartel mexicano, dominado pelo crime organizado. Gente, o PCC utilizou um terminal do Porto de Paranaguá para trazer o metanol. O metanol, que eu denuncio, inclusive nas denúncias que eu faço na gestão estadual, passou por um terminal que o Ratinho vendeu para uma empresa muito esquisita. Porto Paranaguá. Metanol que foi utilizado nas bebidas, que morreu um punhado de gente. E assim, não é que passou um pouco de metanol. Passaram 10 milhões de litros. 10 milhões de litros. Já que as carretas tanque na rodovia, cada carreta daquela varia. Tem de 20 mil, tem de 40 mil litros. Vamos colocar que tem 30 mil. 10 milhões dividido por 30 mil litros. 330 carretas. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar que 330 carretas passaram por um terminal do porto e não houve nenhuma fiscalização, cara. Não houve nenhuma fiscalização.
Aí o pessoal, beleza, desceu o cacete em mim, uma parte da população ali, 20%, os caras comissionados e tal. E a cidade foi e entrou com um processo contra mim. O CNPJ da prefeitura, não foi o CPF do prefeito, o CNPJ. Utilizaram ali da estrutura da prefeitura para poder me processar. Pedindo a retirada dos vídeos do ar. E adivinha só, eu ganhei. E estão pedindo 250 mil reais. 250 mil. Ah, porque ele acabou lesando o patrimônio público. Gente, qual lesão eu causei o patrimônio público? Eu fui na cidade e mostrei o que estava de errado. 250 mil para um cidadão que fala a verdade? Obviamente, isso vai para julgamento. Eles já perderam a liminar, mas tudo que eu falo eu tenho prova. E aí, começaram a falar, poxa, mas aqui é a Ilha dos Valadares, que é um bairro assim. Paranaguá tem 150 mil habitantes. Esse bairro deve ter uns 30 mil, 40 mil habitantes. É um bairro bem abandonado, é o maior bairro da cidade. Essa semana agora, encontraram 3 corpos boiando num manguezal. Mas deve ser mentira do moleque de Londrina. Por quê? Porque ele é de Londrina. Então, a verdade tá aí. Acredite você ou não. Você tem coragem mesmo em falar e tá boiando 3 corpos lá. Cuidado, hein? Não volta pra lá não, vai que... Tem que andar ligeiro, pô. Pô, e que história que é essa aí que você fala? Né, que tô sabendo aí, né? Negócio de privilégio, professor da UEL, que por sinal, professor de universidade, né? No meu ponto de vista, eu acredito que ganhe muito bem, mas que história que é essa de privilégios? O que é privilégio? Cara, eu fiz o meu TCC sobre isso. Concentração de gasto com folha de pagamento nas universidades públicas do Brasil. Inclusive nas universidades públicas paranaenses. A verdade é uma só. E a esquerda não fala isso, a direita também não fala isso. As universidades públicas do Paraná, as universidades estaduais, elas vão quebrar. Elas vão quebrar em breve. Por quê? Praticamente toda a receita delas está comprometida com folha de pagamento. Na UEL, a UEL tem um orçamento de mais de 1 bi. 1 bi. Cara, a UEL tem uma comunidade universitária em torno de 20 mil, 25 mil pessoas. 1 bi é um orçamento de uma cidade de 150 mil, 180 mil pessoas. É muita grana. Muita grana. E 97% desse valor vai para a folha de pagamento. Ou seja, vai para professores, vai para funcionários administrativos, 97%? Enfim. 97%. É óbvio que uma universidade não é igual a uma empresa comum que você gasta 15%, 20% com folha de pagamento. Mas 97%. Só que se você comparar com as universidades de outros países, e eu fiz esse estudo, cara, os países envolvidos são 65%, 70%, em média. O restante do valor vai para investimento em pesquisa, vai para investimento direto ao aluno, né? Então, poxa, auxílio moradia, um auxílio para alimentação, um auxílio para se locomover, investimento direto ao aluno, para ajudar o aluno a ter uma boa formação. É que a gente tem 97% indo para a folha de pagamento, e isso não é exclusivo da UEL, não, tá? Todas as universidades do Paraná, o EPG, o EM, o EMP, estão em situações semelhantes. E aí você pega para ver contra-cheque de professor tirando 140 pau. 140 mil reais. Ah, Bertolucci, mas é professor. Tá. Mas você não é a favor de cortar privilégio de juiz? Sou. Ah, mas você não é a favor de cortar privilégio de político? Também. Falo disso semanalmente no meu perfil. Agora, professores ganhando gratificação de forma retroativa e tirando um absurdo, eu não acho justo um professor ganhar 3 mil tendo doutorado. Uma pessoa que tem doutorado não pode ganhar 3 mil. Isso acontece na UEL. Então, como que tem professor ganhando 3 mil e tem professor ganhando 140? Não é a esquerda que é contra combater a desigualdade? Vamos combater a desigualdade dentro do serviço público. Então, aí não pode. Então, a esquerda não fala disso por conta do viés sindicalista e a direita bolsonarista total deixa esse tema de lado e finge que não existe. Então, a gente precisa de uma reforma orçamentária nas universidades estaduais paranaenses. E esse é um dos temas que eu quero levar em frente. Rapaz, mas sei lá, professor de universidade geralmente é 30, 40, 50 pau, já vi. Cara, na média é uns 18 mil.
que 18 mil já está no 2% mais rico da população. Tá? Então, na média, é bastante. Só que, para a média ser 18 mil, tem alguns ganhando esses absurdos e tem outros ganhando 4, 5 mil, 3 mil, tendo doutorado, né? Poxa, uma pessoa que tem doutorado não pode ganhar 3 mil reais, né? Você me desculpa. Agora, você não pode ter um cara com gratificação retroativa ganhando 140 pau. E isso não é uma vez ou outra que acontece. Isso acontece toda hora. Pô. Basta entrar no portal da transparência e filtrar lá, né? Coloca decrescente. Você vai ver os maiores absurdos. Haja dinheiro daí, hein? E prefeito, não pode fazer show mais do Safadão? Rapaz. Vamos lá. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Porque assim, a gente tá num estado, e eu sou um cara que, morei na roça, gosto de um sertanejo, meu pai com a minha mãe só escuta sertanejo. Só que tá tendo um BO aí que ninguém tá falando. A esquerda não está falando aqui no estado, a direita não está falando também, a base do governador Ratinho também não está falando. Então se ninguém tá falando, eu falo. 89 prefeitos... O nosso estado tem 399 municípios. 89 prefeitos estão sendo investigados, né? Ou seja, tiveram denúncias contra eles de supostos desvios de emenda para contratar shows públicos. E aí você vê diversos cantores recebendo uma bagatela gigante para poder se apresentar em cidades pequenas. Ah, Bertolucci, mas você tem esquemas em todas as áreas culturais? Infelizmente. Infelizmente, você pega o funk, por exemplo, o crime organizado lava dinheiro com o funk, com o rap, né? Inclusive, teve uma operação hoje mostrando que o rapper, né, Oruan, o seu irmão e a sua mãe estavam supostamente lavando dinheiro pro Comando Vermelho. Você pega o samba, muitas vezes lava dinheiro para bicheiro. E agora o sertanejo, casa de apostas e desvio com prefeituras. 89 prefeitos só aqui no Paraná sendo investigados com isso. Então, assim, se a cidade ela tivesse uma infraestrutura mínima, eu até concordo em colocar um show ali. Agora, desvio é inaceitável. Só que muitas dessas cidades que estão contratando esses shows não tem saneamento básico. Ou seja, as pessoas cagam na fossa, né? Ou seja, caga e aquilo escorre para um córrego, vai para um rio. E você não tem saneamento básico, mas contrata um show de 300, 400 pau? Me desculpa, eu sou a favor da cultura, só que eu acho que entre não pegar doenças, diarreia, leptospirose, não ter saneamento básico, é uma série de doenças que proliferam. Entre a cultura, cara, eu acho que o direito da cultura, você não pode ter direito à cultura. A sua cultura tem que ser suprimida por enquanto, né? Pô, vá assistir Netflix, vá fazer outra coisa que não seja show de 300, 400 mil reais enquanto a cidade está passando por esse aperto. Então, esse tipo de coisa a gente tem que acabar. A gente tem que fazer uma limitação. O cara não pode, tendo índices de educação péssimos, tendo índice de saneamento básico péssimo, tendo uma infraestrutura de saúde péssima na cidade, gastar essa bagatela com show sertanejo. O pessoal fala assim, mas o único diversão que tem quando a prefeitura contrata é o show, mas tem que ter cautela, tem que ter... Eu acho que tem que estar tudo bem redondinho, saúde, educação, para que possa ter, no caso, um show desse que você falou, 300, 400 mil, né? Então, tem outras prioridades. Segundo turno em cidade pequena, o que é isso? Que história que é essa aí? Qual que é a sua ideia? Cara, eu tenho a seguinte ideia. Hoje, não existe democracia em cidade pequena. Por um simples motivo. Porque não tem segundo turno. Ou seja, a gente tem ali 5.500 municípios no Brasil. Só 103 tem segundo turno. Então, cara, eu já morei em cidade de 20 mil habitantes. Eu sei o que eu tô falando. E eu já rodei grande parte do Brasil, e isso acontece em todos os estados. Não é coisa do Nordeste, não é coisa só da região Norte, acontece aqui no Sul, acontece no Sudeste. Diversas famílias que dominam a gestão da prefeitura por décadas. Então é comum, poxa, esse cara aqui ele foi prefeito por
2 vezes, aí depois ele elegeu um sucessor, depois ele voltou de novo, aí elegeu um parente, aí a prefeitura está há 20, 30 anos na mão da mesma família. Isso acontece em milhares de municípios. E existe uma questão que a gente consegue resolver ou ajudar a resolver, que é colocando o segundo turno em cidades pequenas. Por quê? Qual que é o maior câncer do Brasil hoje? Ao meu ver, é o Centrão. O maior problema do Brasil hoje é o Centrão. Para você combater essas oligarquias em cidades pequenas, se você coloca o segundo turno, você dá a possibilidade de candidaturas outsiders surgirem. Hoje só existe segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, a cidade tem que ter pelo menos umas 300 mil pessoas para ter essa segunda rodada. O que acontece nas cidades pequenas, então? Basicamente, o candidato da prefeitura, que em regra é a maior empresa da cidade, né? É a que mais contrata, é a que mais tem gente trabalhando, sempre sai ali com 35%, 40% na largada. Isso faz com que tenha poucos concorrentes. Porque se você lançar uma série de candidatos, esses candidatos de oposição vão dividir os votos e o candidato governista, né, ou que vá para a reeleição ou o candidato sucessor, sempre vai ter vantagem. Então você acaba lançando um candidato à oposição, 2 candidatos à oposição. Isso é extremamente comum. Então você vai para uma eleição com 2 candidatos, com 3 candidatos. Tem município que só vai o candidato ao sucessor, ou seja, que ninguém vai contra ele. Isso acontece. O que a gente tem que fazer? Colocando o segundo turno, você dá a possibilidade para que novas candidaturas surjam, as pessoas escolham no seu primeiro turno o voto, aqueles que eles realmente querem. Inclusive, você dá a possibilidade para ter um racha na base do prefeito. Ou seja, se tem algum secretário ali que não está gostando do prefeito, ele pode sair candidato e às vezes rachar a base da prefeitura ao meio, e você tem várias candidaturas disputando entre si, e aí num segundo turno, geralmente a oposição se une, e você consegue tá quebrando essa oligarquia. E aí existe também outra questão que está associada à compra de votos, porque é muito difícil para um político comprar voto hoje em dia, porque o pessoal filma, o pessoal tira foto, o pessoal grava áudio. Só que o que acontece? Geralmente eles fazem isso 2 dias antes da eleição. Aí depois que os caras ganham a eleição, é difícil o tribunal falar, poxa, ele ganhou por tantos votos a mais. Querendo ou não, ele pode ter feito errado? Pode ter. Pode ter tido essa compra de votos. Só que é o resultado da urna. Então depois que o resultado da urna deu, você não consegue comprovar a compra de votos de 200, 300, 500 votos. Você comprova de 5, de 10 no máximo, entendeu? Inclusive eu estou para poder soltar um vídeo nos próximos dias de um prefeito do interior aqui, próximo a Cianorte, que supostamente teria feito isso. Quando você coloca o segundo turno, você aumenta o custo para o Centrão, porque ele vai ter que comprar voto 2 vezes. E você tem um período entre o primeiro e o segundo turno. E acontece, daí, se ele comprar o voto no primeiro turno, há muito mais tempo para a notícia correr e para ter julgamentos antes do segundo turno acontecer. Então isso dá a possibilidade de outsiders, de pessoas que nunca foram envolvidos com a política, entrarem na política e quebrar esse sistema que existe em mais de 5 mil cidades, Brasil afora. Eu acho difícil isso aí um dia acontecer, porque é do interesse deles mesmo, então acaba sendo difícil. Cara, eu quero trabalhar nessa pauta já para a próxima eleição municipal. Boa. O Bertolucci, fiquei sabendo que você vai trabalhar e ajudar o Manuel Gomes, lá, o Caneta Azul, para deputado. Rapaz, isso aí é outra coisa que eu não entendi. Hein? Você viu a entrevista que ele deu? Era o Regis Tadeu que estava junto na bancada, e o Regis Tadeu perguntava, o Regis Tadeu e o Paulo Matias perguntava para ele, se é de direita ou se é de esquerda? Como é que ele falou? Eu sou mais na minha. Eu sou na minha, Eu sou mais na minha. Poxa, um cara desse não tem capacidade para poder ser deputado. Aí beleza, eu até fiz um vídeo falando, vamos marcar o Emanuel Gomes aqui, porque muito provavelmente ele está sendo enganado, né? Uhum. Algum líder partidário está utilizando ele para ele fazer muitos votos e puxar o restante. Estratégia que utilizaram com o Tiririca. Mas quem vota num cara desse? Porque assim, eu não sei se vocês já viram um episódio do Emanuel Gomes
no Danilo Gentili. Cara, isso, pesquisa no YouTube depois. Tem mais de 5 milhões de visualizações. É muito engraçado. Então não é que ele é burrinho. Cara, ele é um analfabeto funcional. Ele não tem condições de nada. Então, eu parti eu estava sentindo que ele estava sendo enganado. Foi no Bertolucci, Flash? Que ele estava sendo enganado. Agora, a ideia que eu tenho hoje é que ele concordou em ser enganado, né? Vai saber o que tá rolando atrás. Ele já foi candidato a deputado estadual outra vez. Foi muito ruim na quantidade de votos, só que agora ele vai sair não pelo estado dele, acho que era o Ceará que ele saiu na época. Agora ele vai sair por São Paulo. Mas antes da Caneta Azul ele saiu deputado ou depois mesmo? Não, ele saiu, porque o Caneta Azul ele viralizou 2 vezes, né? Foi com a música Caneta Azul, isso foi acho que 2021, por aí. Aí ele foi candidato em 2022. E ele viralizou de novo com outros temas, né? Acho que ele arrumou namorada, tal, não sei o que foi. E agora vai ser candidato de novo. Só que agora por São Paulo. Por São Paulo. Não sabia, não. Eu achei que era a primeira vez dele. O pessoal votou no Tiririca. Pior que tá, não fica. E ficou, hein? Imagina. E ficou. Quem dera o Tiririca que tivesse certo, né? Depois teve que brigar lá pra provar que ele sabia escrever. Velho. O brasileiro também, vou te contar, o Bertolucci é foda, cara. Mas você pega... Entendo, cara. É que assim, pô, eu até concordo o cara ser burro. Porque às vezes o cara não teve oportunidade. Ele não teve oportunidade. Só que se você é burro e depois que você ganha, se você reconhece, poxa, eu tenho fragilidade em diversas áreas, eu preciso de alguém que entenda de direito para exercer minha função, preciso de alguém que entenda de economia, vou nomear assessores, vou nomear uma equipe que boa. Mas não, às vezes o cara é burro e se cerca de gente burra. E no final o cara não tem nenhum resultado legislativo. É o caso do Romário. O Romário é senador pelo Rio. E qual que é o grande feito dele? Ele fez um gol na final lá em 94. Cara, tá, beleza, mas qual projeto você passou? O brasileiro não ajuda também. Não ajuda, os caras não ajudam. À toa que o Lula tá lá na presidência. Então, assim, o pai da mentira. O pai da mentira. E assim... o maior escândalo de corrupção da história, cara. Assim, e ele tá dando diversas bolas fora que não dá pra entender. Quando a imprensa vai noticiar, nossa, o Lula ele pisou no tomate. Ele escorregou de leves. Teve uma que ele disse... Essa é uma entrevista antiga, era na Playboy na época, que ele disse que ele admirava uma coisa em Hitler, que Hitler tinha uma coragem de se propor a fazer algo e fazer. Ele disse isso, e recentemente, ele disse numa entrevista, né, que ele pegou uma revista e disse, poxa, não sei quem foi fazer essa revista, e aí colocaram uma foto aqui de um homem sem dente, e ainda por cima negro. É assim que vocês querem que o Brasil seja visto lá fora? O cara cometendo um caso de racismo claro. Ali, e a esquerda tapa os olhos e finge que não vê. Eu queria ver se fosse o Bolsonaro. Cara, porra, ele já tem diversas falas polêmicas, o Bolsonaro, mas o nível de pânico pessoal passa pro Lula é sensacional. Teve outro caso também de um cara que... Cara, isso era começo dos anos 2000. Acho que era o primeiro mandato do Lula. Que ele estava no aeroporto e aí um cara da Suíça esqueceu um valor em dinheiro dentro do aeroporto. E o cara foi e achou esse dinheiro. Não sei quanto que era na época, mas era grana. Aí o cara falou, pô, vou devolver esse dinheiro. Fez o certo, devolveu. Aí os caras falaram, poxa, olha como o cara achou uma bagatela aqui, o cara foi honesto, devolveu. Aí tiveram a brilhante ideia de levar ele para conhecer o Lula, né? Olha, você vai conhecer a pessoa mais importante do país aqui pela honestidade que você teve. Aí, pô, ele tá conversando com o Lula lá e o Lula fala, pô, mas você tinha que ter, companheiro, você tinha que ter pegado o dinheiro, né, companheiro, pô. Não ia fazer falta. Abertamente isso? Aí o cara teve que convencer o presidente que o que ele fez foi o certo. Sério? É assim, é coisa que você não dá pra acreditar, velho. Ai. Nossa. Flash. Viu? Que história que é essa aí? Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas aqui.
Fala alguns nomes aqui e você vai falar o que você acha dessas pessoas, tá? Um pinga-fogo? Beleza. Tipo um pinga-fogo. IA na saúde, o que é isso? Cara, eu tô com um projeto muito bom que é colocar inteligência artificial na saúde. Colocar machine learning. Aí você fala, poxa, Bertolucci, não sei o que é machine learning, parece que você tá falando grego pra mim. Cara, machine learning é basicamente uma inteligência artificial que ela consegue prever certos padrões e a partir daí você consegue tirar alguns resultados. O SUS tem uma vantagem que ele tem muitas informações. Se a gente conseguisse que a inteligência artificial, dado a quantidade de informações que o SUS tem, de exames que já foram feitos, mapear as pessoas que, por exemplo, têm predisposição a diabetes. Então, poxa, vamos chamar as pessoas que têm predisposição a diabetes para fazer uma consulta. E aí você consegue, através dessa consulta, diminuir o risco daquilo, de fato se converter numa doença, e sem contar que é muito mais fácil você tratar uma doença de forma precoce, né? Ou seja, antes dela estar em estado avançado, do que depois que o BO já está feito. Ou seja, com a inteligência artificial, você consegue melhorar a qualidade de vida da população como um todo e você consegue, inclusive, dar diagnósticos melhores. Então, se você pega uma inteligência artificial para poder analisar exames de especialistas, é óbvio que no final tem que ter a assinatura do especialista, né? Mas se ela pega e identifica padrões e analisa os órgãos. Poxa, vi aqui um raio-x, por exemplo, do seu fígado. Cara, tá com esse e esse padrão. Eu acho que o diagnóstico é isso. Você acaba tendo diagnósticos mais precisos. É óbvio que você tem que ter a assinatura do profissional, certificando que aquilo que a inteligência artificial falou faz sentido e que, de fato, está correto. Só que colocando a inteligência artificial na saúde pública, utilizando o machine learning, a gente consegue otimizar em muito a saúde pública que a gente tem hoje. Que, vamos ser sinceros, é um caos no país inteiro. E tem uma frase que eu não esqueço. Como é que é? O SUS é gratuito? Que não é, né? O pessoal fala que o SUS é de graça, né? Isso que eu ia zoar. É de graça, assim. Daí parece que o Obama tá na imagem e fala assim, que o Obama tinha inveja do SUS. Vocês estão de sacanagem. Ô Bertolucci, você já perdoou o Boca? O Boca Aberta? Perdoar ele por quê? Vocês não eram brigados? Cara, menino bom ele. Agora ele tá metendo um pau no Conrado, Thiago Amaral, todo mundo ali. É os mesmos que você tá aí falando. Eu tô achando que você está aí junto. Não, pô, sai fora. E assim, só que o Boca é um cara que já passou, né, cara? Já passou. Eu, inclusive, conduzi algumas investigações. Candidato, viu? Ah, é? Deputado federal, Amara estadual. Eu sei que por conta de uma denúncia que eu tinha feito, eles ficaram os 3 inelegíveis uma época, né? Não sei se eles conseguiram converter isso depois. E eu sei que eles tinham pegado, acho que 1.200.000, 1,5 milhão de fundo eleitoral e tinha feito uma campanha fake para o Senado, né? E utilizaram esse recurso público para poder divulgar essa campanha fake do Boca Aberta. Enfim, os caras chegaram a um nível, no mínimo, estelionatário, né? Você fazer uma candidatura fake a senador e aí o seu eleitor vai lá na urna, pô, cadê meu candidato? Né? Clica lá e não aparece. E aí o Boca tentou trabalhar essa narrativa, enfim. Acho que isso passa de um grau muito covarde na política, para dizer o mínimo. Então, cara, da última vez que ele veio aqui, ele disse, pô, não sei quem que é esse moleque, né? Vamos ver quando as urnas abrirem, se ele vai saber quem sou eu ou não. Será? Agora ele tá fazendo uns videozinhos. Será? Viu? Deixa eu falar pra você. Aqueles videozinhos que os caras começaram a fazer. Trend, né? Será que eu sou gay? Não sei. Ele tá repetindo ele tá fazendo essa trend aí agora e tá arrebentando com o Conrado, velho. Nossa senhora. Ele chegou a ser preso, parece que esse teu. Quando ele não foi preso, né? Ele foi preso um punhado de vezes. O Santão acho que prendeu ele. Não vou falar esse nome, não posso nem falar o nome do Santão. Não, tô brincando. É um combinado que eu fiz comigo mesmo. Não vou mais falar do Santão aqui, não. Eu queria fazer umas perguntas pra você. Antes disso, você fala tanto de projeto. Quando eu fui candidato a vereador,
você pensa em sair, pode falar já sobre isso? Você pensa em ser pré-candidato? Né? Porque agora não pode falar que é candidato. É, né? tem que falar que é pré. Pré-candidato. Só a justiça eleitoral enche o saco. Cara, eu tenho vontade de sair sim. Uhum. Tenho Nada vontade. confirmado ainda. Não, tenho vontade de sair a estadual. Obviamente, eu tenho que ver com o meu partido o que eles acreditam, né? Algumas pessoas até me cogitam para federal, mas eu me sinto mais à vontade a estadual, né? Creio que a gente tem que começar aos poucos aí. De qualquer forma, independente, acho que ideias não faltam, né? Eu estudo diariamente sobre política para trazer as coisas de uma forma técnica e que consiga agregar a população. E, cara, não adianta você bater, fiscalizar, e você não dá uma opção, né? Então eu acho que o meu nome tem que ser colocado à prova. Então muito provavelmente eu devo sair sim. Que bom. Igual você falou, né? Não adianta nada. Falar e criticar, mas... Tem o ditado que fala, né? O mal só prospera diante do silêncio dos bons. Então, cara, a gente não pode ficar calado e tem que colocar a cara a tapa. Inclusive, eu acho que a política hoje é ruim, porque as pessoas boas, muitas vezes, sim, falam, cara, não vou me mexer com isso, né? Só que se ninguém mexe com isso, continua do jeito que tá. Ô Bertolucci, eu vou falar aqui uns nomes pra você, e aí vamos ver o que você acha. Pinga fogo? Beleza, bora. Jessicão. Cara, como pessoa, eu gosto dela, acho que é uma vereadora atuante. Agora, ela é bolsonarista. Então, eu sou um cara de direita, não bolsonarista. Então, e assim, existem algumas pessoas que são bolsonaristas, só que elas são picaretas, porque elas utilizam o nome do Bolsonaro para poder ganhar votos. E aí, nos bastidores, elas falam, porra, eu não sou tão bolsonarista assim, né? Pô, só puxo o saco do mito ali para poder me dar bem. Cara, a Jéssica não. A Jéssica, ela realmente acredita no que ela fala, né? Ela realmente acredita. Então, acho ela muito fiel. Que, assim, ela tem um ponto de confiança, né? Agora, obviamente, gosto do trabalho dela, é uma vereadora atuante. Agora, a nível nacional, a gente tem ideias aí que não batem. Lenir de Assis, que a Paula Vicente não é mais vereadora, né? Agora a Lenir volta, né? De licença. Cara, eu não tenho muito para falar com a Lenir. Inclusive, tem uma vez que ela me convidou para ir pro PT. Eu falei, cara, será que essa senhora sabe que eu sou do MBL, né? O MBL fez o impeachment da Dilma Rousseff, né? Então, enfim, eu não tenho muito para falar dela. Agora, do Partido dos Trabalhadores, eu posso colocar aqui que, no mínimo, para mim, é uma das maiores organizações criminosas que o nosso país tem. Então, do PT eu tenho muito nojo. Bem rapidinho, Ratinho Júnior. Governador. Cara, medíocre e um cara leniente com muita coisa. Sérgio Moro. Decepção, esperava mais. Kim Kataguiri. Cara, porra, dá até um sorriso, cara. Melhor deputado federal do Brasil. Cara, ele é fudido mesmo. Eu nunca votei ninguém de nada, mas assim... Produtividade legislativa. É o deputado que mais aprovou relatórios, é o deputado mais econômico, não tem o que questionar. O japonesinho é fudido mesmo, hein? Tirar o chapéu pra ele, hein? Eu acho que em comunicação, assim, ele é o que mais chega perto do Nicolas, sabia? Do Nicolas. Cara, eu digo... Assim, vamos falar em tamanho. Vamos ser sinceros. Lógico, o né? Nicolas, ele é muito bom em comunicação. Ele é um ótimo comunicador. Agora, em produtividade legislativa, não tem como comparar. Em Kataguiri dá de 10-0 no Nicolas. Assim, qual grande projeto o Nicolas aprovou? eu posso citar dezenas aqui do Kim Kataguiri, né? Só o relatório que ele fez para o licenciamento ambiental, assim, são bilhões de investimentos que serão destravados. Mamãe falei. Cara, meu amigo, super gente boa, cometeu o erro do áudio ali, estava em grupo de amigos, mas um cara que eu torço muito para que ele recupere seus direitos políticos e possa voltar a ser candidato novamente. Ele estava como deputado estadual, né? Eu acho que tem um perfil muito mais executivo do que legislativo, mas um cara que eu torço para que ele volte à política. Inclusive as pessoas hoje nem zoam mais a questão do áudio para ele, mas não levam isso de forma a sério, né? Levam isso como uma brincadeira. Olha o chupacu de Kiev aí, né? O pessoal brinca de vez em quando, né? Pô, o cara é sensacional. MST. Movimento terrorista. Já briguei com eles aqui no calçadão, inclusive, uma vez. É isso. É que você falou
falar de forma rápida, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre todos esses nomes, mas... Fala da MST. Pode... Cara, o movimento do Sem Terra, né? Tem os trabalhadores sem teto também, enfim... MTST, né? MTST, né? Mas falando diretamente do MST, eles estavam fazendo ali no Calçadão um evento uma vez, que era do dia da agricultura familiar, algo do tipo. E eu disse, né, que eles tinham que ter vergonha na cara de estar apoiando isso publicamente, um movimento que não tem CNPJ. Poxa, se eu quiser, eu falo as coisas aqui, eu tenho meu CPF, eu sou processado, eu sou empresário, eu tenho CNPJ, a minha empresa ela pode ser processada. Como que um movimento invade terras, diz ser um dos maiores produtores de arroz do Brasil, e cadê o CNPJ? Né? E cadê o arroz dele? Cadê o arroz? Poxa, se eu precisar processar o MST, como que eu faço? Não consigo. Então, um movimento que age na margem da lei. E assim, o pessoal critica bastante os bolsonaristas no 8 de janeiro, com razão. Mas quantas vezes o MST já não quebrou Brasília, 2017 mesmo, 2019. Já não quebrou São Paulo, né? Tem um vídeo do Boulos, inclusive, dizendo, acho que era a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, alguma coisa assim. Que ele falou, o que é uns vidros quebrados aqui na Fiesp, perto do dano que ela causa ao Brasil, tá? Pô, ele sendo preso, queimando pneu na rua, já quebraram Brasília também, quebraram ministérios. Então, o cara que é de esquerda e critica a atuação dos bolsonaristas no 8 de janeiro, mas não critica o MST, ele não tá tendo coerência. Isso é verdade. Gente, acabou. Já. Rápido, meu. 1 horinha de podcast, quanto tempo que deu? Não sei, tivemos uma falhinha aí no microfone, mas voltamos. Acho que deu um pouquinho mais, não sei. Flash, quanto deu? 1h10? Poxa. Então é isso aí. Quando Quer falar alguma coisa aí, Bertonte? Cara, mais alguma coisa? Da minha parte, assim, eu ficaria aqui o tempo que der, né? Eu 3 horas, 4 horas isso de aí. podcast, eu Preciso fico, rever porque... isso, viu? Assim, só que tem um aluguel da sala aí, né? Pô, eu sei como é que é, então vamos respeitar o prazo. E, cara, sempre que tiver precisando de convidado aqui, pô, Bertolucci, alguém desistiu de última hora aqui ou vai rolar algum debate, me chama que eu tenho interesse de participar. Já faz tempo assim, que era pra gente estar aqui, cara, mas é que realmente... Assim, mídia eu não recuso. Aham. Cara, você é um cara que eu gosto bastante, né? Tem meu carinho, então... E eu falei pro Maurão também, aquele dia que o Maurão mandou mensagem, eu tinha falado de você. Porra, ele mandou mensagem. Sim. Gente, obrigado, um abraço, tudo de bom. Tamo junto, brigadão. E se puderem me seguir nas redes sociais, Bertolucci_BR no Instagram. Valeu.